Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 8, tá bom? Uma revelação dada a Oliver Cowdery, a pedido de Oliver Cowdery, né? No capítulo 6 a gente vimos ali que ele desejava ter o dom de traduzir. Ele vendo ali Joseph Smith fazer a tradução, ele também desejou ter o dom. E o Senhor prometeu a ele que ele teria o dom. E aqui novamente, né, no capítulo 8, ele pede novamente aqui uma revelação acerca desse assunto, e o Senhor promete novamente. Lá no capítulo 9, que a gente vai começar a estudar, vai falar, né, que o Senhor falou: olha, você nada fizeste a não ser me pedir, né? E aí o tempo passa e ele não vai poder traduzir o livro de Mórmon. Ele poderia traduzir outros registros que surgiriam, mas não o livro de Mórmon, né? Mas é importante, né? Eu acho que no capítulo 9 fica bem explícito que é importante não somente pedir, mas também fazer algo em troca, tá bom? Então ele estava suplicando ao Senhor, mas também precisamos trabalhar, né, naquilo que nós desejamos, tá bom? Então vamos lá aqui na seção 8, essa revelação dada aqui. Diz aqui no versículo 1 em diante aqui: Oliver Cowdery, em verdade eu te digo, que tão certamente como vive o Senhor, o teu Deus e o teu Redentor, tão certamente receberás conhecimento de todas as coisas que pedires com fé, com um coração honesto, crendo que receberás conhecimento concernente às gravações no velho registro que são antigos, os quais contêm aquelas partes das minhas escrituras as quais se falou, pela manifestação de meu espírito. Acredito que depois, né, da sessão 7 ali, Joseph Smith achando ali, traduzindo ali por meio do Urim e Tumim, né, a sessão 7, que é um pergaminho de João, ele ficou mais ansioso ainda para que ele pudesse traduzir, tá bom? Então aqui quando fala que foi pela manifestação do seu espírito, eu acho que está se referindo ali à sessão 7, tá bom? E isso só trouxe mais desejo, né, a Oliver Cowdery ali, para que ele sentisse, né, ou seja, para que ele pudesse traduzir. Versículo 2: Eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que será sobre ti e habitará em teu coração. Eu acredito que esse versículo aqui, né, que eu fiz um estudo rápido aqui, porque eu já tenho que ir trabalhar. Esse versículo 2 aqui foi o que mais me chamou a atenção. Essa parte que fala, eis que te falarei, né, em tua mente e em teu coração. Essa palavra "e", ou seja, os dois. Cristo, né, ele sempre está unindo as duas coisas. Já prestou atenção que o diabo, né, o inimigo, ele quer sempre separar as duas coisas. E ele tem tido grande sucesso quanto a isso, porque quantos filmes a gente vê assim: ciências versus religião, evolução versus criação. Mas não, aqui Deus ele une todas as coisas. Deus ele fala tanto em nossa mente como em nosso coração. Saber a verdade não significa ir contra a ciência, né? Aliás, tem um jeito que as duas coisas vão se harmonizar perfeitamente, tá bom? Então, às vezes está faltando conhecimento de uma das duas partes, tá bom? Mas se nós obtermos o conhecimento, a gente vai ver que realmente as duas coisas se encaixam, tá bom? Então, Deus não quebra a lei das naturezas, por assim dizer, tá bom? Então, tudo tem uma explicação. E aqui fala sobre isso, né? Que eu te falarei em tua mente, ou seja, também vai fazer sentido, tá bom? Então, tem vezes revelação para nós não vai ser contra o nosso sentido, tá bom? Vai ser também. É certo, né, que as coisas do Espírito a gente só sabe por meio do Espírito de Deus, receber um testemunho de Deus, mas também não significa que isso não tenha que fazer sentido e que eu tenha que confiar somente nos meus sentimentos, na resposta ali. Isso vai fazer sentido para nós, tá bom? Para você que já obteve o testemunho do livro de Mórmon, por exemplo, você sabe que faz tanto sentido lendo as Escrituras, né, o quanto ele fala de Jesus Cristo, o quanto ele nos aproxima de Deus, como também em nosso coração. Então acabamos tendo um testemunho duplo, vamos dizer dessa maneira, tá bom? Aliás, falando aqui sobre como distinguir, né, a verdade, eu gosto muito de Moroni capítulo 7, versículo 16 e o 17, que fala perfeitamente como nós podemos distinguir se uma resposta é de Deus, se não tá bom? Então lá diz assim, ó, Moroni 7, 16 e o 17:
Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar. Pois tudo o que impele a praticar do bem, persuade a crer em Cristo, e é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, pode saber com conhecimento perfeito o que é de Cristo. Aqui, em outras palavras, se o que você está aprendendo está te levando para próximo de Cristo, está te fazendo ter mais tempo para Cristo, você está fazendo o bem, então certamente vem de Deus, tá bom? Com conhecimento perfeito você pode saber, não, isso aqui é verdadeiro, tá bom? E o contrário também aqui fala sobre isso, né? O que nos impele a não se aproximar de Deus, a duvidar de Deus, a passar menos tempo reservado com Deus, a não ir na igreja. Todas essas coisas que é ensinado aí, você sabe que é errado. Olha só o que diz o versículo 17. Mas tudo o que persuade o homem a praticar o mal, a não crer em Cristo e a negá-lo, e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age. Pois ele não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém, tampouco os fazem seus anjos, nem os fazem os que a ele se sujeitam. Então é assim que o inimigo age aqui, né? Continuando aqui a nossa sessão 8 aqui, né? Versículo 3 em diante aqui. Ora, eis que este é o espírito de revelação, eis que este é o espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Então ele está falando que é o mesmo Espírito Santo, é por meio do Espírito Santo que nós recebemos a revelação, o conhecimento, tá bom? E aqui ele fala do episódio em que Moisés ele atravessa o povo no Mar Vermelho. Eu gosto muito dessa passagem, né, no livro de Êxodo, quando Moisés ele vai embora, depois ele volta, né? Ele já tinha passado por aquela região, mas o Senhor toca ele volta pelaquela região e chega um momento que ele está cercado, né, pelo exército de Faraó, e na frente dele só tem o mar, não tem para onde ir. E é nesse momento que o Espírito revela a ele o que ele deve fazer, que ele deve ir até o mar e abrir o mar. Então é manifestado a ele. É interessante, né, que nessa passagem de escritura que eu estou citando, é uma das duas escrituras no Velho Testamento que fala que a pessoa não deve orar. Não que não deve orar, ou seja, parar de orar. O Senhor falou para Moisés, né, enquanto ele viu o exército se aproximando ali de Faraó, ele caiu de joelho e começou a clamar a Deus. E aí Deus fala para ele: Moisés, levanta, não é hora de orar, marcha, pede para o povo marchar, é para atravessar o Mar Vermelho, não é para ficar parado aí, né, orando, né? Essa vez, e tem a vez lá com Josué também, né, quando eles derrotam a cidade lá de Jericó, uma grande vitória, né? Porém, no outro dia ali, né, a próxima batalha era uma cidadezinha pequena chamada Ai, e eles perdem, né? Morreu lá muita gente ali por conta desse episódio. E aí Josué cai de joelho e começa a orar ao Senhor, ora o dia inteiro ali. E aí o Senhor fala também para Josué: não é hora de orar não, levanta, tem pecado aí, tem que resolver. Então nem sempre só oração, temos que fazer as coisas também, tá bom? Então aqui fala desse espírito de revelação. No momento adequado o Senhor nos revela e nos ajuda. Então, vamos lá, versículo 4 em diante. Portanto, este é o teu dom, usa e serás abençoado, porque livrará das mãos de teus inimigos. Ao passo que, se assim não fosse, eles teriam-te e levariam a tua alma à destruição. Lembra-te dessas palavras e guarda os meus mandamentos. Lembra-te, este é o teu dom. E agora este não é o teu único dom, porque tem outro dom que é o dom de Arão. E eis que esse dom tem manifestado muitas coisas a ti. Bom, a respeito desse dom de Arão aqui, o que eu consegui achar, né, no Revelação em Contexto ou no livro Santos, é que Oliver Cowdery ele tinha o dom de manejar varas. E lá a única informação que tinha é que varas ele conseguia achar minerais, água, essas coisas, tá bom? Mas quando fala o dom de Arão, a gente tem que lembrar, né? Eu lembro, por exemplo, de Arão usava uma vara para fazer os milagres, né? Para fazer os milagres diante dos filhos de Israel, tá bom?
Então, tanto Moisés como Arão usavam varas. O Senhor usava instrumentos, né, para fazer esses milagres, como a vara, usou a vara de Moisés, a vara de Arão, usou Urim, Tumim, né? Então, por aí vai. E aqui está falando que Oliver Cowdery também tinha o dom de manejar varas aqui, tá bom? Mas nós não temos muito relato o que ele fazia, né, com essas varas aqui. Continuando aqui, eis que nenhum outro eis que nenhum outro poder existe, a não ser o poder de Deus. Então, essas coisas místicas, né? A pessoa coloca, vou colocar um medalhão aqui, vai me proteger. Não existe nada de misticismo, né? É Deus, é o poder de Deus. Embora ele fazia pela vara, é o poder de Deus ali, não existe outra coisa. A não ser o poder de Deus, que faça com que esse dom de Arão esteja contigo. Portanto, não duvides, porque é dom de Deus. E tê-los em tuas mãos farás as obras maravilhosas. E nenhum poder será capaz de tirá-lo de tua mão, porque é a obra de Deus. Portanto, qualquer coisa que pedires, que eu te diga, que por meio de que esse meio conceder-te-ei, e receberás conhecimento a respeito delas. Lembra-te de que, sem fé, nada podes fazer. Portanto, pede com fé. Não trates essas coisas com leviandade, não peças o que não deve, né? Então, o Senhor dá uma repreensão. Eu vou finalizar por aqui, tô parando aqui, é só 12 versículos, né? Deixa eu ler aqui, eu tô no 11, agora vou ler o 11 e o 12 e finalizo aqui, tá bom? Diz aqui: pede que te seja concedido conhecer os mistérios de Deus e que possa traduzir e receber conhecimento de todos os registros antigos que foram ocultos e que são sagrados, e ser-te-á feito segundo tua fé. Eis que fui eu quem disse, eu sou o mesmo, o que falou desde o princípio. Amém. Então, novamente aqui a gente vê Oliver Cowdery, né, recebendo uma revelação acerca desse dom de tradução. E no capítulo 9 a gente vai estudar que o Senhor vai falar, não adianta só ficar me pedindo, né? Você tem que trabalhar também em torno disso. Então é essa mensagem que eu compartilho, né? Eu acho que a parte mais importante aqui que eu queria compartilhar, que me chamou a atenção, acho que foi ali no versículo 2, que o Senhor falou da mente e coração. A gente tem que unir as duas coisas, as respostas de Deus e também a ciência. Não é um contra o outro. Quem divide é o inimigo. Deus, ele junta, tá bom? Então nós temos sim que juntar. A evolução existe, a criação existe. Temos que conciliar essas coisas. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.